Olá, bom dia, paz e graça, meus queridos, meus amados ouvintes e irmãos. São 3 horas da manhã, quando o Senhor me incomoda, me desperta, melhor dizendo, para trazer essa reflexão nesta madrugada. Enquanto os dias são difíceis, mas a palavra de Deus nos diz que se chegarmos a Deus, Ele chegará a nós. A reflexão desta manhã é o seguinte: diz que um pai pegou o seu filho pela manhã, no final de semana, e foi fazer um passeio ao parque, a qual o dia se era muito bonito, sol muito brilhante, e ali se passeavam, faziam aquela caminhada, quando o filho o surpreendeu com uma pergunta dizendo: pai, qual é o tamanho de Deus? Porque o menino sempre ia com ele na igreja durante as semanas, até o final de semana, e via falar que Deus é grande, que Deus faz prosperidade. Então o menino teve essa curiosidade de fazer essa pergunta ao pai. O pai, por outro lado, foi surpreendido quando teve aquela reflexão rápida, a mente rápida. Naquele momento se passava um avião muito alto, um Boeing muito alto, o qual quase nem dava para ver. Ele olhou para aquele menino e olhou para o avião e disse ao menino: antes de eu te responder esta pergunta, você me responde uma? O menino disse: sim, pai, por que não? Ele disse: qual é o tamanho daquele avião? Como você vê aquele avião? O menino disse, olhou assim para cima, olhou, colocou a mão nos olhos, olhou para cima e disse: pai, está muito longe, é pequenino, quase nem dá para ver. Parece mais uma estrelinha. O pai disse: pois bem, venha comigo. Daqui a pouco eu te respondo a sua pergunta. E levou ele até um aeroporto que não era tão longe dali, o qual ali se encontravam alguns aviões taxiando, outros parados, outros levantando voo. Ele disse, chegou o mais próximo que pôde do avião e disse: filho, e agora? Como é que você vê este avião? O menino olhou com os olhos arregalados e disse: pai, é muito grande, é enorme, olha o tamanho disso. O pai disse para o menino: pois é, filho, assim é Deus para conosco, assim é nós perante a Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, maior Ele será para nós. Quanto mais se afastarmos, quanto mais longe estivermos, mais pequeno nós sentiremos a presença de Deus. Portanto, meus queridos, meus amados irmãos, se você está afastado, se você está distante de Deus, se aproxime de Deus. Não perca tempo. A palavra de Deus diz em Zacarias 3: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos.
Em Tiago 4, 8, diz também para nós assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Pois é, meus queridos, meus amados, esta é a palavra desta manhã. E que você fique com a graça e paz do seu irmão. E que nós possamos nos encontrar em um outro vídeo, se assim Deus nos permitir. Se você gostou deste vídeo, não fique só para você, passe para quem precisa, passe para os grupos, passe para os seus amigos, seus irmãos. Alguém sempre está precisando de uma palavra amiga. E que fica aqui a graça e paz. Deus os abençoe.